da extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 914. Nas comarcas e fóruns com mais de uma vara, todos os processos cíveis extintos sem resolução do mérito serão distribuídos, na hipótese de repropositura da ação, ao mesmo juízo perante o qual tramitou o primeiro feito. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito antes da citação, com base nos incisos 1, 4, 6 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil, haverá compensação na distribuição observada a respectiva classe. Parágrafo 2º. Verificando o juiz que a ação foi reproposta sem superação dos óbices determinantes da extinção do processo sem a resolução do mérito, pronunciar-se-á fundamentadamente, segundo seu livre convencimento jurisdicional e sem prejuízo, havendo fundada suspeita de que se trata de tentativa de burlar a regularidade das distribuições, comunicará o fato ao Tribunal de Ética da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para providências pertinentes. Parágrafo 3º. Para o cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, os escrivães dos ofícios de justiça, com o trânsito em julgado, anotarão no sistema informatizado o fundamento legal da sentença terminativa e a ocorrência ou não da citação. Parágrafo 4º. Na planilha mensal do movimento judiciário constarão campos próprios para registro do número de processos extintos, com e sem resolução do mérito. Subseção 13. Da distribuição por dependência, do cadastramento de incidentes e da retificação de dados cadastrais após a distribuição do feito. Artigo 915. A oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação e os embargos de terceiro estão sujeitos à distribuição autônoma, por dependência, recebendo o número de registro próprio, em prejuízo da vinculação da informação relativa à oposição de embargos de devedor ao registro da respectiva execução para efeito de expedição de certidão pelo ofício de distribuição. Parágrafo único. A reconvenção e a contestação que contenha pedido reconvencional a serem oferecidas por peticionamento eletrônico intermediário devem ser apenas anotadas pelo distribuidor sem distribuição autônoma e sem atribuição de número de registro próprio, competente ao ofício judicial assim que oferecida a reconvenção em qualquer de suas formas, encaminhada de ofício o processo ao distribuidor para que se proceda à anotação. Artigo 915-A. O exercício da faculdade do artigo 340 do CPC pela parte contestante ou seu advogado deverá ser imediatamente comunicado pelo contestante ou por seu advogado ao juiz da causa, por meio eletrônico, mediante a apresentação do inteiro teor da contestação e de documentos que comprovem a livre distribuição da contestação ou sua juntada, a carta precatória de citação no fórum de seu domicílio, no prazo de defesa. Parágrafo 1º. Comunicado o exercício da faculdade do artigo 340 do CPC pela parte contestante ou seu advogado, fica suspensa a realização de audiência de conciliação. Parágrafo 2º. Ao receber contestação livremente distribuída, o ofício judicial deverá providenciar o seu encaminhamento imediato para o juízo da causa, nos termos do artigo 340, parágrafo 1º do CPC,
preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 3º. O exercício da faculdade prevista no artigo 340, parágrafo 1º do CPC, não se aplica aos processos digitais. Artigo 916. Caberá ainda ao distribuidor a alteração dos dados cadastrais do sistema informatizado, para o fiel cumprimento de decisões de redistribuição de feitos. Artigo 917. Serão cadastrados diretamente pelos ofícios de justiça, recebendo numeração própria e independente, os incidentes processuais autuados em apartado, tais como, inciso 1, o cumprimento de sentença condenatória civil, com inversão quando o caso dos polos ativo e passivo da fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão pelo ofício de distribuição. Inciso 4, a exceção de impedimento e suspeição. Inciso 8, a impugnação de crédito. Inciso 9, o incidente de falsidade. Inciso 10, a liquidação por arbitramento, pelo procedimento comum, provisória por arbitramento e provisória pelo procedimento comum. Inciso 11, a habilitação de crédito na falência. Inciso 12, a habilitação por falecimento, quando houver impugnação e necessidade de dilação probatória. Inciso 13, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo 1º. Os incidentes processuais cadastrados pelos ofícios de justiça também deverão ter assuntos cadastrados, de acordo com as tabelas unificadas de assuntos processuais do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 3º. O pedido de cumprimento de sentença será distribuído quando houver de se processar necessariamente em juízo, diverso daquele que proferiu a condenação, ou quando a lei facultar ao exequente a opção pelo juízo. Parágrafo 4º. A impugnação ao cumprimento de título executivo judicial será juntada aos autos principais. Parágrafo 6º. Os pedidos de habilitação nas hipóteses de sucessão processual tramitam nos autos principais, quando presentes as hipóteses do artigo 689 do Código de Processo Civil. Do contrário, serão distribuídos. Parágrafo 7º. Os pedidos de habilitação de crédito formulados pelos credores do espólio serão distribuídos por dependência e processados em apenso aos autos do inventário nos termos do artigo 642, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Parágrafo 8º. As intervenções de terceiro processar-se-ão nos autos principais, cadastrando-se o interveniente com o respectivo tipo de participação. Parágrafo 9. O pedido individual de cumprimento de sentença condenatória oriunda de ação coletiva será distribuído ao juízo que o processou, quando apresentado no fórum onde ela foi processada. Se em fórum distinto, será distribuído livremente. Parágrafo 10. Os pedidos de liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum, inclusive provisória, serão distribuídos quando iniciarem em juízo diverso daquele que proferiu a sentença condenatória.